Aqui é uma mina d'água. Nasce aí na pedreira, em cima da montanha, e vem direto para o Ribeirão dos Negros. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos esse estudo, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós, na história de nossas vidas, e nos tem ajudado a reescrever a nossa história frente a um relacionamento que temos tido contigo, para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor. Perdoe, Senhor, as nossas faltas e pecados, de nossos lares também representados e de todo o Teu povo que habita debaixo da faixa do conflito. Abençoe-nos, nos guie no estudo da Tua palavra e no exercício de nossa fé. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deuteronômio no Novo Testamento. Uma matéria muito interessante. Aqui nós temos a citação de Mateus capítulo 4, verso 4, onde aparece justamente a citação de Deuteronômio capítulo 8, verso 3, quando Jesus entrou em debate com o príncipe das trevas. Onde temos então Mateus 4,4 dizendo o seguinte: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando o diabo o tentou para que ele consumisse, quebrasse o jejum, consumindo pão, transformando ainda por cima as pedras em pães, coisa que ele faria com estalo de dedo, sem problema nenhum, mas a resposta que o Salvador deu para o príncipe das trevas foi qual? Que está citado em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. O que procede da boca de Deus? Para entendermos, palavra viva, com entonação de vida. Não se esqueça, Ele é Criador do universo, de tudo que se move em todo o universo. Tanto a palavra viva quanto a palavra escrita expõe claramente assuntos como salvação, redenção e missão. É só estudando e se alimentando da palavra de Deus que conseguiremos manter esses pilares de nossa fé sempre alicerçados, sempre bem estruturados. Salvação, redenção e missão. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Está escrito, segundo tema. Aqui mergulha propriamente dito no conteúdo da tentação de Cristo, lá no Mateus capítulo 4, verso de 1 a 11. Nesse debate, se você ler esse texto bíblico todo aqui citado, poderá notar que Jesus contestou exatamente as versões distorcidas que Satanás apresentou a respeito da própria Bíblia. Ou seja, Satanás estava usando a Bíblia, citando textos bíblicos para o Salvador, para o Filho de Deus, para seduzi-lo ou induzi-lo ao pecado. Mas um outro detalhe muito curioso: Jesus não citou
tradições religiosas. Jesus não citou exemplos humanos. Jesus usou a mesma arma que Satanás estava usando para o mal, ele usou para o bem. E conseguiu combater Satanás. De uma maneira sintetizada, nós podemos observar praticamente 3 formas de distorções que Satanás estava tentando incutir na mente de Cristo, e faz isso de forma extensiva através das potestades da maldade, oferecendo isso para todo aquele que se diz cristão. Porque a preocupação de Satanás não é com os ímpios, mas com as pessoas que buscam a justiça de Deus. É esse que ele quer desviar, que ele quer atacar, que ele quer contestar e criar dúvida e trazer problemas. Esses 3 problemas. O primeiro deles é a desobediência, que foi exatamente o caso aqui dele quebrar o jejum. Ele estaria cometendo uma desobediência frente ao pacto que fez com o Senhor, que fez com o Pai. O segundo, mandar ele pular de alto a baixo, ele estava insinuando praticamente um suicídio, ou no mínimo, um desvio missionário do próprio Salvador. E ambas as situações haveria uma quebra do propósito e da missão. Porque no ato da trajetória de cima a baixo, só restaria a frustração e a perda, ou ter que desviar propósitos de Deus para evitar um erro missionário. E o terceiro ponto levantado aqui dentro desse contexto é a própria idolatria, forçando então o Filho de Deus a adorar o próprio Satanás para receber algo em troca. Por incrível que pareça, esses 3 aspectos aqui no mundo cristão está infestado para todo lado, aonde o príncipe das trevas consegue fazer as pessoas desobedecer, como desobedecer os mandamentos do Senhor, desobedecer a sua palavra e as suas orientações, contestar a sua palavra e as suas orientações, ter opinião própria, tentar interpretar a Bíblia com a sua própria opinião. Tudo coisa que está fora do contexto, porque a Bíblia ela mesma se interpreta. Ela não aceita interpretação de fora, porque ela provém do Senhor. E só o Senhor pode dar o sentido real daquilo que está escrito ali. Levar as pessoas a ter uma autoestima em falência é constante. Incentivar um espírito depressivo para que as pessoas percam seu próprio valor e não consigam se reerguer com facilidade, e quem sabe começa a praticar justiça com as próprias mãos. É o que fica na entonação da sugestão suicida que aqui apresenta. Hoje temos aí consciência de quantas e quantas mortes apresentadas pela maioria absoluta de pessoas que levam a tal picada de proteção da pandemia, e assim mesmo muitos no terror ignoram a palavra de Deus, ignoram a fé, que o justo vai viver pela fé. E como a abertura do texto comentou, na citação de Deuteronômio aqui no Novo Testamento, fica claro para nós hoje que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o Senhor nos garantiu a vitória. Então não tem que temer. Então não tem necessidade de tentar fazer com as próprias mãos, tentar resolver o assunto com as próprias mãos, porque nós estamos falando de algo muito experimental e nós não somos cobaias para servir de experimento para nada. É uma questão de lógica. Analisa. Se os próprios laboratórios que fabricam não assumem responsabilidade pelos efeitos colaterais dessas picadas experimentais, quem é que vai assumir responsabilidade? São governos? São entidades? São médicos? Não, ninguém. É você mesmo. A nossa vida é feita de escolhas. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Aí a coisa desanda depois, que muitos, infelizmente, no ato da aplicação já sofrem as consequências,
outros demoram algum tempo para ter as consequências, outros, quem sabe, pode até escapar, porque os propósitos de Deus e os desígnios de Deus não cabe a ninguém questionar ou querer entender, porque o Senhor é o que é e faz o que faz, porque Ele nos ama e é o nosso Criador, Redentor e Mantenedor. Mas o justo viverá pela fé. Esse é o exercício orientado pela palavra. E não se submeter ao pânico, ao medo, ao terrorismo que está sendo implacado sobre a face da terra com um gancho chamado pandemia, para tentar combater o justo e derrubar a fé, acabando com a obra de Deus sobre a face da terra, deixando assim um caminho aberto e livre para um governo mundial vir, que isso é inevitável, está escrito, e empreender a última campanha de perseguição sobre a face da terra. Se eu já vou ter que enfrentar tudo isso, por que eu vou aumentar o meu sofrimento me expondo como cobaia voluntária das potestades da maldade, que quem fabrica essa arma biológica não assume responsabilidade, porque sabe que é uma arma biológica. Desculpa a franqueza, mas é a realidade iminente que nós estamos vivendo. Nós estamos diante de um genocídio internacional, sem precedentes na história da humanidade. Só a Inquisição matou tanta gente como vem matando essa encrenca dessa pandemia. Dentro de pouco tempo, se juntar todas as guerras que teve e mais a Inquisição, não vai dar o tanto de gente que terá sido exterminada até próximo dos dias da volta de Cristo, que não há de demorar nada. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Reflita, que Deus deu inteligência para a gente analisar e prestar atenção na vida. E não só eu, que sou leigo na área médica, são cientistas, são médicos e pessoas que têm sido, inclusive, combatidas, atacadas e exterminadas por terem currículo suficiente para falar isso que eu estou falando. É só questão de prestar atenção na vida, não precisa de ser sábio, só prestar atenção. Se é um experimento e se não resolve, não tem eficiência plena, e os laboratórios não assumem responsabilidade do efeito colateral, porque ele conhece os efeitos colaterais, claro que conhece. Porque o propósito de tudo isso aí é o mesmo da pandemia, é genocídio. Por que eu tenho que me submeter a isso? Jamais, jamais, jamais. Se hoje aceitamos isso, depois teremos que aceitar coisa muito pior. Isso é uma questão de tempo. É uma coisa óbvia. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque o terceiro propósito é a idolatria. É a pessoa idolatrar a si mesma. É a pessoa idolatrar seus próprios pensamentos, idolatrar os seus bens, idolatrar as pessoas. E isso vai levar você a quê? Te trazer que tipo de realização? Por isso que só a Deus devemos adorar e prestar culto. E jamais esquecer que o justo viverá pela fé. Levantando rostos. Terceiro tema. Irmãos, aqui analisando Deuteronômio capítulo 10, verso 17 ao 19, nós podemos ter uma ideia que, na realidade, aqui Moisés estava recontando a história já vivida, desde os antepassados até ali, naquela condição do êxodo, já prestes a ingressar na terra prometida. E como a vitória já era certa e iminente nesse ingresso, após perceberem o abalo dos muros, a queda dos muros de Jericó, Deus queria que eles não se tornassem pessoas de nariz empinado, pessoas orgulhosas, pessoas intragáveis, pessoas de má índole, pessoas falsas, fingidas, mas que fossem pessoas que sempre admirassem e exemplificassem a justiça divina e a dignidade humana, jamais com indiferença, sempre desprovido de orgulho e de exaltação própria. Essa é a ideia transferida aqui no conteúdo de Deuteronômio capítulo 10, verso 17 ao 19. E se observarmos os textos de Atos 10, 34, Romanos 2, 11, Gálatas 2, 6, Efésios 6, 9,
Dentre outros textos na Bíblia, nós veremos que a linha de raciocínio vai tudo nessa direção. E o que foi orientado lá, então foi transportado para o Novo Testamento e deve ser transportado para o nosso viver diário. No quarto tema, amaldiçoado em um madeiro. Irmãos, o que nós temos apresentado aqui em Deuteronômio, capítulo 27, verso 26, e capítulo 21, verso 22 e 23, isso forma um paralelo de argumentação em Gálatas 3, de 1 a 14. Irmãos, aqui mostra que um Deus vivo deixa a sua condição divina, assume a condição humana, e não só assume a condição humana, mas como na hora de morrer, como mortal que ele se tornou, ele não morreu numa morte comum, nem numa execução nobre, que seria decapitado, ou outras formas qualquer. Mas não, ele assumiu uma condição maldita, porque todo mundo que era morto, enforcado ou crucificado era amaldiçoado. Esse é o conteúdo aqui é apresentado. E Paulo mostra que Cristo passou por esse tipo de morte, como sendo colocado na frente de dois marginais, inclusive dando a ideia que ele seria o líder, né, dos marginais. É uma coisa muito humilhante tudo que foi empreendido contra ele. Contra mãos e pés e coração e rosto e lábios que só foram usados para fazer o bem, para curar e para transmitir o amor na sua verdadeira essência. Aquele cérebro maravilhoso, de uma mente maravilhosa, foi coroado de espinhos, que o sangue escorreu pela sua fronte. Toda essa maldade sendo investida como um manto de tortura sobre aquele que queria nos dar o manto de salvação, nos dar as suas vestes brancas, e o ódio, que parece viajar ao lado do amor, né, superabundou sobre a vida do Salvador. E, lamentavelmente, quem mais exalou esse veneno e destilou esse veneno foram os líderes da igreja dele. Presta atenção, o governo, a representação do governo dos dias dele, representado por Pilatos, Pilatos fez de tudo para tentar sair fora disso, para evitar. Ele deixou claro que não viu nada de errado para ter que punir esse indivíduo dessa maneira. Tentou resolver essa situação tudo em cima de açoite e pronto, acabou. Mas a igreja dele, a cobertura desse manto de ódio sobre ele. E depois ainda foi lá exigir que ele fosse jogado lá nos buracos com as caveiras para lá. Não pudesse nem ser enterrado porque era amaldiçoado. Foi lá exigir lacre de ferro em pleno sábado e pagou por isso. Porque eles lembraram que ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Os discípulos nem estavam lembrando disso. Mas os líderes da igreja, dominados pelo poder das trevas, não esqueceram do que ele disse. Irmãos, ele suou sangue no Getsemane, porque sabia de Apocalipse 1:5, morte eterna é o que ele ia sofrer, o primogênito dos mortos. E morte eterna, se tiver conciliada a um fio de pecado que seja, jamais, porque para Deus vida e morte são absolutos. A morte de Lázaro é como a morte que a gente conhece, é a única que nós conhecemos além da de Cristo no universo, que é o sono da morte. Não está morto, está dormindo, desmancha debaixo da terra, mas está dormindo, porque morte, o dia que receber, já era. Esses que estão dormindo, um dia vai ressuscitar para receber a morte eterna, se não descansar em Cristo. Se descansou em Cristo, vai ressuscitar para ser transformado e voltar a fazer parte do projeto original da criação, raça pura. Lá não tem espaço para mortal, é só para quem vai viver vida eterna, e esse é raça pura. Por isso a graça de Cristo é que nos salva, é que nos restaura, que nos redime e que nos capacita. Então ele morre no madeiro, condição amaldiçoada,
E graças a Deus e os verdadeiros crentes da igreja daqueles dias, como José de Arimateia e Nicodemos, conseguiram, com influência suficiente, resgatar o corpo dele e sepultar normalmente. E ao terceiro dia ele ressuscita da morte eterna, justamente porque ele não cometeu pecado. A grandiosidade do ato dele vencendo a morte eterna, no seu verdadeiro sentido, e não o sono da morte. O sono da morte não tinha problema com ele. Ele ressuscitou Lázaro, Tabita e outros mais, e está sempre disposto. E quantos têm sido ressuscitados ao longo da história por aí, que têm sido palcos de verdadeiros milagres no dia a dia de nossas vidas? Quem que nunca recebeu um milagre? Então isso é muito bacana, irmãos. A gente entender que ele foi amaldiçoado por nós, Deus o fez maldição por nós. E os nossos pecados foram colocados sobre ele, para ele pagar o nosso preço e poder nos resgatar. Por isso que a graça dele realmente nos salva e nos garante a nossa salvação. Basta que a gente não olhe para trás, tem que olhar só para frente, que é onde ele mandou a gente ir. Porque aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema: um profeta semelhante a você. Irmãos, o que nós temos aqui em Deuteronômio 18, de 9 a 19, é exatamente essa ideia. O povo queria que Deus, ao invés de estar falando direto com eles, como um ser divino, como estava acontecendo no Sinai, que ele projetasse alguém deles. Escolhesse alguém deles e projetasse então, para que comunicasse com o povo, tivesse essa interação através desse indivíduo. Como mortais, eles temeram estar lidando direto com Deus e sofrer as consequências a qualquer momento de qualquer deslize que eles pudessem praticar. E colocando alguém ali, eles estariam como povo mais seguro. E alguém que realmente tivesse capacidade de interagir e falar com Deus, que pudesse assumir essa função. Alguém que tivesse segurança suficiente para desempenhar essa função. E podendo estudar Atos capítulo 3, verso 19 até o 21, dentre outros textos como Atos 7, 37 também, podemos concluir com tranquilidade que esse propósito que o povo pediu se cumpriu perfeitamente, não só na exemplificação da relação de Moisés com o povo, mas como na vida e obra do Messias com o seu povo de todos os tempos. Jesus assumiu essa obra sobre si e conseguiu nos trazer a graça de maneira sem igual e nos garantir a salvação de maneira sem igual. Na plena harmonia da sua obediência e o exercício de sua missão. Foi um profeta semelhante a nós. E quando ele abre o sermão profético então e trata das profecias que tudo já se arrastaram cumprindo, ele não só fala de novas profecias, como confirma as profecias de antigos profetas. E aqui nós temos tudo hoje se cumprindo e estamos prestes a reencontrá-lo nas nuvens dos céus. Porque ele é um profeta semelhante a mim e a você. E vem para nos buscar. Ele garantiu isso. No sexto tema, horrível coisa. Irmãos, aqui estudando Hebreus capítulo 10, verso 28 a 31, em poucas e boas, podemos concluir que aquele que rejeitar toda essa obra, vida e ministério, sacrifício de Cristo, que as pessoas ali, ninguém é obrigado a fazer nada, a aceitar nada, mas quem rejeitar, vai ter que assumir a conta, irmãos. A conta que ele já pagou, mas se a pessoa não aceitou a fiança, não aceitou o pagamento, não aceitou o aval, não aceitou o fiador, se a pessoa não aceitou esse pagamento, essa dádiva, esse presente, irmãos, eles vão ter que arcar com a conta. E desde quando o mortal pode arcar com a conta impagável? Vai ter que pagar o preço. Por isso, aqui na palavra de Deus, essa atitude é chamada de uma horrível coisa. Misericórdia. No sétimo tema, o maior testemunho é o exemplo. Eu queria ler o texto aqui de Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 a 14. Observe as orientações de Deus.
quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, e nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro ou feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, e porém, quanto a ti, o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. Porque a boca do Senhor o disse, irmãos. Está escrito. Só precisamos de obedecer. E o maior testemunho nosso é o exemplo. Porque se não dermos exemplo, queira ou não, seremos influência de alguém. E aí vamos ser culpados da morte de alguém, porque o nosso exemplo não foi coerente, não foi correto, frente a essas orientações que recebemos, de não se meter de forma alguma com questões do gênero aqui citada, como espiritismo, magias, etc, etc. Fiquem atentos, irmãos, que para tudo o exemplo é o maior testemunho. Santo Deus, santifica-nos, Senhor, na Tua palavra e nos capacita, Senhor, a andar com retidão nos Teus caminhos, cumprir com a missão que Tu tens confiado a cada um de nós e ser uma influência benéfica, atraindo almas aos Teus pés. É o que nós te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.